Ok? Então, gente, boa noite. Esse é o nosso encontro do dia 24 de maio. Peço desculpas pelos problemas técnicos e passo a palavra agora para você, Marlon. Tá, a gente tinha combinado que ia começar com as perguntas, né? Sim. Então, gente, a única diferença do Zoom é que vocês estão todos no mudo e então vocês vamos fazer da mesma forma que a gente faz pelo Webex. Aquelas pessoas que quiserem interagir com o grupo entram em contato com o meu WhatsApp e poderemos começar com aquelas 3 pessoas que ficaram com alguma pergunta com relação ao encontro passado, que a gente não conseguiu atender essas 3 pessoas. Eu não lembro quem são, então, por favor, se manifeste. Quem são as 3 pessoas que estavam na fila do domingo passado, que nós não conseguimos responder as perguntas? Começaremos por elas. Alguém? Entra aqui comigo em contato com o WhatsApp. Tem um monte de gente ainda meio perdido, Marlon, no grupo. Mas eu vou falando com eles aqui e eu acho que a gente pode começar, porque talvez essas 3 pessoas não estejam aqui ainda, né? Mas se ainda tem gente perdida, né? Tem um pessoal que está tentando entrar e vamos dar só uns 3 minutinhos que eu vou ajudar essas pessoas aqui. Aguarde aí. Vocês querem uma musiquinha? Ficam aí, gente. Calma aí. Pessoal, alguém tiver ainda com dificuldade para entrar no Zoom, entre em contato comigo no privado que eu ajudo vocês.
Pronto, a maioria do pessoal já entrou. Marlon, a pessoa que gostaria de começar a perguntar já se manifestou, que é a Silvia. Desligando a música. Silvia, eu vou te liberar o seu microfone para você entrar. Silvia, pode tirar o seu microfone. Aqui. Boa tarde, boa noite a todos. Eu tinha colocado até no grupo a semana passada a seguinte pergunta, né? Que aqui nós temos como experiência somente aos domingos que nós podemos, devido à questão do espaço no centro espírita. E nós sempre tivemos a vontade de implantar outros serviços, outros cursos e tudo mais. E agora, durante a pandemia, nós estamos percebendo que o trabalho está correndo muito bem, né? Nós fazemos a nossa reunião pública, nós fazemos o nosso EG e nós implantamos também a irradiação diária, todas as noites, de 8 às 8h30 da noite. E tem, assim, fluído muito bem os trabalhos. A minha pergunta para o Marlon seria: como que ele está percebendo a questão dessa tecnologia nos favorecendo e o quanto isso, de repente, pode vir a sanar os nossos problemas de espaço, né? Da questão física do centro espírita, para que nós possamos atender mais as pessoas. Porque, particularmente, eu acho que eu nunca tive tanto acesso a estudos como eu estou tendo agora com a questão da pandemia. Essa é a questão. Tá. Tínhamos 3 pessoas, quem mais que ia falar sobre o tema? Não apareceu, Fabrício, só a Silvia que falou? No momento, sim, Marlon. Tá. Silvia, eu acho que essa tua questão é um ponto assim para ser discutido com as federativas, né? Eu não queria entrar nesse aspecto de como cada centro está gerenciando esse momento de pandemia e essas questões, porque no fim eu até me controlo para falar, porque eu sou muito radical com essas coisas assim. Eu acho que às vezes eu ficar de boca fechada é melhor do que ficar dando minha opinião em relação a algumas coisas que eu vejo acontecendo assim. E acho que essa pandemia está nos convidando a muitas mudanças, né? Isso é inevitável. E a discussão que eu estava fazendo lá na Federação Espírita do Paraná é que vem a pandemia convidando a mudanças e as pessoas enlouquecidamente querem manter tudo igual, né? E eu até me irritei um pouco numa reunião, digo, vocês não estão entendendo, né? Aonde vocês estão com a cabeça? Que a gente está vivendo uma revolução do mundo e vocês querem continuar mantendo tudo igual ainda? Vocês estão preocupados em fazer palestra pela internet, né? Pelo amor de Deus. Vocês acham que é importante fazer uma palestra para alguém comentar sobre a passagem, o item 4 do Evangelho do capítulo 18? Pelo amor de Deus, né? Coloca lá, vai ter Divaldo comentando o item 4 do capítulo 18 do Evangelho. Não precisa ficar fazendo palestra, né? A gente tem falta de encontro. A gente tem falta de diálogo, a gente tem falta de trocas, a gente tem falta de construção coletiva e não de informação, né? Eu digo que eu sou muito crítico, assim, porque me assusta o quanto que muitas vezes espíritas, dirigentes, pessoas que estão à frente de centro, não têm leituras sobre sociologia, não têm leituras sobre a sociedade da informação que nós vivemos hoje, não têm leituras sobre as críticas sociais que nós temos na atualidade e ficam mantendo os mesmos padrões que hoje já são extremamente criticados. Então, hoje a gente vive a tecnologia da informação. O mais importante que se tem para oferecer de um centro espírita não é a informação. Porque hoje qualquer pessoa coloca na internet um título do tema que quer estudar, e Divaldo Franco, e vai ter uma fala de Divaldo sobre isso, que tem muito mais consistência do que qualquer uma das nossas falas. Então, eu vejo que a gente está num grande desafio de entender o que é estar na sociedade da informação, que quer dizer, agora
As pessoas têm acesso às informações, elas têm o YouTube, elas têm o Google, né? O que o Centro Espírita tem de mais importante para oferecer não é informação, não é mais uma palestra, e sim uma troca, um compartilhamento, a lógica da aplicabilidade, como que traz isso para a vida, o contato, o vínculo, a proximidade, essas coisas que a gente deveria estar investindo, que é a falência dessa sociedade da informação, onde as pessoas têm 500 mil informações, mas não têm aplicabilidade. Elas estão estufadas de conhecimento, mas sem vivência, sem troca, sem compartilhamento. E, infelizmente, o Centro Espírita repete o mesmo modelo que esses grandes teóricos da filosofia e da sociologia estão questionando, né? Então, eu acho que a gente precisava estudar um pouco desses grandes autores que fazem as críticas sociais, que falam das relações de poder, que fazem as críticas ao uso da internet, ou, né, já se falava, a gente falou de internet, mas já se falava de cybercultura, sei lá, há 20 anos nós já temos críticas importantes sobre estes movimentos da internet, e a gente está vivendo tudo isso, mas sem conhecimento. É como se fosse assim, eu quero ser coordenador de uma escola, eu quero ser dono de uma escola, mas sem ter conhecimento dos métodos de educação, sem estar atualizado nos movimentos que estão acontecendo. Então, não, né? A gente ainda é muito despreparado em termos institucional, em termos de crítica para pensar as mudanças dos trabalhos. E aí que eu disse que eu até acabei me irritando numa reunião, que eu falei, meu Deus, o mundo inteiro está vivendo uma transformação e vocês ainda estão insistindo em manter tudo igual, né? E uma das pessoas estava achando lindo, assim, né? Que ele estava mantendo tudo igualzinho, assim. Eu falei, poxa, mas você não entendeu nada ainda da grande transformação, né? A gente não está passando por um probleminha, a gente está vivendo um convite de uma grande transformação. Se for para continuar tudo igual, não precisava de Covid. Deus não dá tiro nas cegas, né? Se a gente está vivendo uma pandemia mundial, é porque a gente precisa viver transformações. E aí a gente tem um grande exercício de entender que transformações são essas que a gente precisa viver, né? E aí eu acho isso, que a gente tem muito mais possibilidades de grupos. Vocês do exterior vivem muito isso. Então, era sempre... Aqui em Londres eu acabei tendo até algumas discussões com as pessoas que diziam assim, ai, mas a gente tem problema de sala. Eu digo, por que não vai num café? Estão se prendendo à sala, vai num café. Ai, mas e o ambiente? Meu Deus, mas as salas que vocês alugam são usadas, um pro samba, o outro é para não sei o quê, para não sei o quê, a semana inteira. E aí vocês vão se reunir na sexta-feira à noite. Qual que é a diferença disso e de ir num café? Né? Mas não essa loucura de que o ambiente, os espíritos... Mas Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu lá estaria. Ele não disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos num centro espírita, eu lá estaria. Né? Ele não fez condição de espaço físico. Ele disse que tivesse reunido em nome dele. Então vai num café, eu dizia. Por que vocês têm que ficar presos ao espaço físico? Por que a gente não pode fazer grupos menores dentro de temas, atender necessidades das pessoas? Uma coisa muito mais dinâmica do que essa coisa estanque que a gente tem no centro espírita. Né? Ensinar as pessoas a estudar, dar esse empurrão inicial para que elas estudem, para que aprendam. E as pessoas estão muito paralisadas ainda nessa estrutura, né? Então, eu acho que essa pandemia vem fazer uma grande revolução para a gente repensar os nossos métodos, para a gente repensar grupos, para a gente repensar encontros e a coisa poder fluir com menos, não é exigências, né? Porque não é uma questão de menos responsabilidades, né? Mas com menos amarras, porque são amarras que estão dentro da gente, não são amarras do espaço físico. Essas amarras estão dentro da gente. E aí a gente se atrapalha no institucional, né? Mas o que eu estava dizendo é que eu acho que precisa ser discutido nas regiões, precisa ser discutido nas federativas, precisa ser debatido no âmbito que a gente chama de movimento organizado para criar alternativas, para debater. Então, uma das coisas que me assustou lá na Federação do Paraná, que eu meti a boca nas pessoas, é que eu falei, vocês entendem que o que vocês estão fazendo se chama EAD, Educação à Distância? Aham. E quem leu aqui pelo menos um livro sobre EAD? Ninguém leu nada.
Então tá todo mundo querendo trabalhar a educação à distância sem nenhum conhecimento de educação à distância. Qual é a lógica da educação à distância? Qual é o conceito de educação à distância? Então tá todo mundo enlouquecido pensando que palestra que eu vou pôr na semana que vem e não gasta 10 minutos ou meia hora da sua semana para ler sobre EAD. Eu sou professor de EAD, eu dou aula numa pós-graduação que é à distância. Tem toda uma lógica, você tem que estudar para você entender qual é o approach, como que você fala, não é uma aula como você tem na sala de aula normal, você tem que fazer uma aula diferente, tem todo um esquema completamente diferente de EAD. Porque é um método diferente. Aí a gente foi para o ambiente virtual querendo manter a mesma lógica física, a mesma lógica material. Tem tudo para não dar certo. Porque se a gente não entender quais são as mudanças que a gente precisa fazer, então não vai dar certo. Se a gente mantiver a mesma estrutura que a gente mantinha de centro e só for para o ambiente virtual, vai dar mais errado ainda. Porque as pessoas têm menos compromisso com o virtual, elas entram e saem com mais facilidade das reuniões, né? Então tem um monte de coisas para não dar certo. Não tem o vínculo, não tem a troca, porque muitas pessoas iam para o centro porque tem o cafezinho antes e porque tem a coxinha e o guaraná depois. E agora não tem coxinha, não tem o guaraná, não tem a troca da brasileirada, eu vou fazer o quê naquela reunião? Então, para muitas pessoas, se a gente não entender qual é a lógica e não tiver uma pegada diferente, a gente vai acabar tendo problemas a longo prazo, né? Então, meu convite, ou o que eu tenho falado para as pessoas é assim, porque eu comecei a explicar algumas coisas e aí eu falei, gente, não dá para a gente conversar. Interrompi a reunião, falei, não dá para a gente conversar. Ou vocês estudam um pouco do que é EAD, para depois a gente começar a conversar, ou a gente não vai avançar na reunião. Porque se vocês não entenderem o conceito de educação à distância, vocês vão achar o máximo manter palestras pela internet. E não é essa a lógica. Então, a minha sugestão é isso, nós temos muitos livros sobre educação à distância, nós temos muitos textos sobre essa virtualidade ou sobre a conectividade que a gente vive, quais são os desafios desse momento, o que a gente precisa entender para estabelecer novos métodos. Só que o meu desespero, que eu ainda estava discutindo com o presidente da Federação do Paraná, eu falei, o meu desespero é porque eu já estava trazendo as críticas aos métodos vamos colocar entre aspas, em sala de aula, porque as pessoas ainda estavam dando aulas dentro do centro espírita, né? Então, eu já estava fazendo uma crítica aos métodos. Alguém está lendo sobre metodologia, porque a gente estava usando os mesmos métodos de 30 anos atrás. Mas em 30 anos a educação se desenvolveu absurdamente. E você pergunta para a maioria dos coordenadores de grupo de estudo, as pessoas não sabem o que é educação por aprendizagem por projetos, não sabem o que é aprendizagem por solução de problemas, não sabem o que é sala de aula invertida, não sabe de nenhum desses conceitos, não entende nem a lógica do processo que se chama de aprendizagens ativas. E hoje as grandes universidades todas trabalham com esses métodos. E não estou falando na Europa, lá no Brasil, uma universidade de medicina já não pode abrir nos métodos antigos de educação, ela já tem que abrir com um currículo organizado pela resolução de problemas. É outro método de aprendizagem, porque a educação se desenvolveu muito nos últimos 30 anos. E a gente estava no centro espírita usando métodos de 30 anos atrás. 30 nada, né? 50. Minha mãe, que tem 60 e poucos anos, foi educada no mesmo método que hoje a gente tem no centro espírita. Então, eu estava dizendo que o meu desespero nós já estávamos criticando os métodos até então. Uma sala de aula, as pessoas enfileiradas, ou as pessoas numa rodinha, o mesmo tema, um dono de conteúdo, uma pessoa que dá aula, um professor que manda. Já estávamos criticando esses métodos que já estão ultrapassados há muito tempo. Aí a gente nem conseguiu entender a crítica a esses métodos e vem agora o Covid, que exige a gente entender, além da aprendizagem ativa, ainda o ambiente virtual. Então é assim, além da gente estar atrasado em termos de aprendizagem ativa, porque o ambiente virtual ele está completamente conectado com a lógica da aprendizagem ativa. Está completamente conectado com mais autonomia e menos centralidade de informação, né? Então eu disse, meu Deus, além de nós não termos conseguido consolidar
as discussões sobre as metodologias de aprendizagem, a gente agora foi posto no ambiente virtual. Ou o movimento espírita corre atrás, ou a gente vai ter graves problemas em 2 anos ou 3 anos. Né? Então, a minha proposta é isso, a gente precisa reunir os dirigentes dos centros, a gente precisa ir pelas vias das federativas, das regionais, estudar a educação ativa, trazer profissionais que falem disso, pessoas que já têm experiência nisso, que expliquem como que é esse trabalho, qual que é a lógica da educação no ambiente virtual, quais são os caminhos que a gente tem, quais são os desafios do ambiente virtual, quais são as críticas que hoje se fazem à educação à distância. A gente precisa se atualizar nisso, porque conteúdo a gente já tem. O nosso problema qual é? O nosso problema é método. O conteúdo, a gente tem um conteúdo maravilhoso que Allan Kardec chamou de ciência do infinito. O problema do centro espírita não é conteúdo, o problema do centro espírita é método. Então, a gente precisa investir nisso, de estudar um pouco mais sobre método. Né? E isso me assusta, porque não é porque eu sou psicólogo que eu estudo sobre método, e não é porque eu sou professor de pós-graduação que eu estudo sobre método. Eu comecei a estudar sobre métodos de educação por causa do centro espírita. E isso foi me beneficiando na minha prática profissional, e depois eu virei professor de pós-graduação à distância e tudo. Mas eu comecei a estudar métodos de educação porque me via como um educador dentro do centro espírita. Fui fazer um monte de cursos, li um monte de livros para entender métodos educacionais. E, de repente, a gente está tão centrado em conteúdo, passar conteúdo, que a maioria dos coordenadores ou de palestrantes não tem conhecimento de método educacional. O conteúdo fica atrapalhado. Né? Então, eu digo porque eu acho que a gente está extremamente atrasado. Se o centro espírita fosse uma escola como um comércio, a gente já estava falido há muito tempo. Porque uma escola que abre e tem evasão de 50% em um ano, está falida. Entende? Então, só que a gente não olha para isso como um número grave. A gente não olha para isso como um problema para ser sanado. A gente vai levando. A gente se acostumou com essa coisa pouca. Então, eu acho que a gente precisa investir muito em método, em entender essa lógica, para poder aproveitar essa grande mudança. Por quê? Porque o Covid daqui a um tempo vai passar, espero eu que demore mais tempo ainda, porque hoje muitas pessoas ainda estão vivendo o Covid como férias. Ainda é um tempinho que a gente deu uma parada, e se a gente puder voltar exatamente agora, vai voltar tudo como era antes. Mas Divaldo Franco falou que o Covid veio no lugar de uma terceira guerra mundial por misericórdia de Deus, para que a gente viva transformações por uma via menos traumática do que uma terceira guerra mundial. Então, o Covid não é uma interrupção como férias para a gente dar uma paradinha e daqui 2 meses a gente voltar tudo como era antes. É um convite para uma transformação. É um convite para uma mudança das nossas práticas, para uma mudança da forma como a gente se relaciona. E eu acredito que ainda vai levar mais um tempo até que a gente se mexa e vai estudar sobre os novos métodos, vai estudar sobre novas práticas. Eu estava discutindo num centro e eles falaram, mas é que no horário da palestra, dizendo, a gente não tem tempo. Eu falei, por que vocês estão fazendo essas palhaçadas de palestra? E não pega o horário da palestra, os dirigentes vão estudar. Vocês estão assistindo uma palestra quando vocês deveriam estar usando esse horário para estar estudando sobre educação à distância, para estar estudando sobre método. Mais uma palestra não vai fazer tanta diferença nas nossas práticas do Centro Espírita como vocês estudarem sobre educação à distância. Mas não é mais uma palestra, mais uma palestra, mais uma palestra. Pelo amor de Deus, então eu fico revoltado, assim, porque eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade incrível de fazer mudanças estruturais. E aí vocês têm que discutir nos centros, nos pequenos grupos, não para ficar dando opinião, eu acho, porque não interessa o que acha, vai estudar, vai buscar fundamento teórico, vai buscar subsídios, esse autor fala isso, esse autor fala isso, esse autor fala isso, esse autor fala isso. A partir disso, o que isso repercute na nossa prática do centro espírita? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem.
Apareceram as outras duas pessoas que queriam fazer perguntas sobre o que a gente estava falando na semana passada. Eu Marlon, nem não. tinha me preocupado tanto de organizar a nossa fala, apesar de que eu sempre tenho coisas para falar para vocês, né? Mas nem tinha me preocupado porque nós tínhamos os três para começar e aí só três falando eu já sabia que a coisa ia andar ou desandar. Não temos mesmo, Fabrício? Não, ninguém manifestou, Marlon. Então vamos fazer um chá, um café, bater um papo, vocês me contar como que tá vivendo aí o Covid, eu poder contar para vocês como que tá aqui. Nós estamos, gente, na discussão sobre o impacto do processo de autodescobrimento e dessa busca pelo eu profundo, pelo eu superior. Então lembra, né? Joana usa superconsciente, Jung usa self, a psicossomática usa eu superior, a psicologia transpessoal usa eu profundo. Nós temos várias abordagens. Jesus Cristo falava que nós somos deuses. O Cristo interior, alguns autores como Emmanuel, Joana de Ângeles também usam o Cristo interior. Todas essas diferentes abordagens falam do divino que existe dentro de nós, né? Isso está claro para todo mundo. Aí o que a gente está vendo é que o processo de individuação é caminhar para dentro, para o autodescobrimento, para quem sou eu, e que isso é a busca do si, e que isso é a meta do processo psicológico, segundo Carl Gustav Jung, mas subsidiado por Joana de Ângeles, essa é a meta da encarnação, o autodescobrimento. E aí o que a gente está vendo é, existe esse elemento divino dentro de nós. O elemento divino é o que vai direcionar todas as virtudes. Volta lá para a questão primeira de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? Causa primária de todas as inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é causa primária de todas as coisas, qual é a causa primária da empatia? Qual é a causa primária da caridade? Qual é a causa primária do perdão? Qual é a causa primária de qualquer uma das virtudes? É Deus. Mas eu quero ter um comportamento divino sem ter feito o movimento de entrada, de contato e despertamento do Deus interior. O que no fim nós estamos querendo fazer? Ter o comportamento divino sem ter pago o preço de fazer a entrada e o contato conosco mesmos. Gente, eu vou falar para vocês, vocês não se ofendam, mas isso se chama corrupção. A gente quer ter o comportamento divino sem ter feito o acesso ao mundo interior. Então eu estou preocupado em ser caridoso com atitudes de caridade sem que tenha. Mas quando eu estou aqui preocupado em ter atitudes de caridade, porque fora da caridade não há salvação, porque precisa se fazer caridade, porque tem que fazer caridade sem o despertamento do Deus interior, eu estou querendo fazer o resultante sem ter feito o encontro com o início do processo. Nós estamos discutindo perdão e estamos mais preocupados com a frase perdoar, se esquece ou não esquece, do que fazer a viagem interior, entender os desafios internos para que o perdão seja a manifestação do Deus interior. Vocês entendem a diferença? Quando a gente está falando de individuação, a gente está falando disso. Que o processo é para dentro. O perdão, ele não é uma escolha racional, pura e simples. O perdão, ele é a manifestação do Deus interior. A caridade não é uma atitude escolhida
de fazer algo uma vez por semana. É a manifestação do Deus interior. A empatia, a tolerância, a bondade é manifestação do Deus interior. Por isso não precisa fazer força. Aí faz sentido quando a gente lê lá Jesus dizendo: meu fardo é leve e meu jugo é suave, porque é uma manifestação. Não dói, não precisa fazer força. É manifestação, é natural. Perdão é movimento natural. Agora, a gente quer ter atitudes divinas sem fazer o encontro com o si, sem fazer o encontro com o eu profundo. A gente quer ter atitudes ou comportamentos divinos sem fazer o encontro com quem nós somos, que é o Deus interno. Vai dar certo isso? Não vai. E aí que eu digo que é corrupção, porque a gente quer o resultante sem estar envolvido com todos os fatores que desencadeiam o comportamento naquilo. Então nós vimos Madre Teresa de Calcutá, que viveu uma viagem profunda de conscientização e que descobre o si profundo dando comida aos pobres, e aí a gente vai dar comida aos pobres, sem ter feito o grande processo de encontro com o eu profundo. Vai dar certo isso? Não vai. Marlon, então a gente para de dar comida aos pobres? Não, a gente continua dando, porque é obrigação de um ser social que tenha dinheiro poder contribuir com aqueles que não têm. Está lá no Livro dos Espíritos. É obrigação de quem tenha dinheiro ou tenha tempo, poder prover aqueles que não têm. Isso é o básico do civilizado. Mas não ache que se você está só fazendo isso, se você não tiver reflexão, se você não tiver a busca pelo eu profundo, se você não tiver no movimento de se conhecer, de encontro consigo, que você vai viver o grande despertar do eu interior. Não vai. Aí, é como eu digo, as pessoas estão indo na comunidade carente dizendo: nossa, mas olha como são porco. Não é porque é pobre que precisa ser porco. Ou, ai, a gente já ofereceu emprego, mas é um bando de vagabundo, porque na hora que oferece emprego para acordar todo dia, eles não querem ir lá acordar para ir trabalhar. Eu cansei de ouvir essas besteiras das pessoas falando. E discursando como se estivesse fazendo caridade. Porque tá dando comida, tá dando roupa, mas não foi ao encontro daquele ser humano. Porque o encontro com o ser humano é processo divino, não dá para você forjar. Você pode ir na casa dele, mas o encontro com aquele ser humano, o reconhecimento da humanidade do outro, você pode estar na casa dele. É movimento divino, não vai acontecer se você não desperta lá dentro de você. Então, quando a gente está discutindo a individuação, a gente está discutindo o despertar da consciência, a gente está retomando a questão 115 do Livro dos Espíritos: todos são criados, simples e ignorantes, e com destino à perfeição pelo conhecimento da verdade. A caridade, ela vai ser uma consequência do conhecimento da verdade. O perdão é uma consequência do conhecimento da verdade. A empatia é uma consequência do conhecimento da verdade. A gente quer ter o comportamento sem viver a viagem interior do conhecimento da verdade. E aí começamos a construir uma crítica pesada em relação ao centro espírita, que acabou tomando a mesma postura da Igreja Católica de exigir comportamentos, de prescrever condutas, de dizer como as pessoas têm que se portar, o que elas têm que fazer, quando tudo que nós estamos estudando do Livro dos Espíritos não é prescrição de comportamento. O convite que a gente está vendo que Allan Kardec nos fez, qual é? De viajar para dentro. O que vai auxiliar o sujeito, né? Não é o que vai auxiliar. O grande método para se transformar e não ser arrastado pelo mal é o autodescobrimento. Vocês não vão encontrar em Allan Kardec prescrição de conduta. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Leia bem o texto e você vai ver o homem de bem. Não é prescrição de conduta, é só uma demarcação de que aquilo ali é o homem de bem. Então você lê aquilo ali e você diz: eu não sou um homem de bem.
Não é para você fazer os comportamentinhos que estão ali para daí ser chamado de homem de bem, porque isso é postura interesseira. Isso é postura imediatista e superficial. É só para você olhar aquele texto e na hora que alguém fala, nossa, Marlon, como você é uma pessoa boa. Aí eu olho lá no texto e digo, não, eu sei que eu não sou. Prova e expiação. Bem pé no chão aqui. Então, o que a gente começou a discutir, e algumas pessoas estão pensando, me escrevendo, e a gente está quebrando a cabeça, é como que o centro espírita pode trabalhar com este processo de desenvolvimento da consciência. Se está lá nessa questão 115, de que os espíritos chegarão à perfeição pelo conhecimento da verdade, né? Se o autodescobrimento é o método de transformação, como que as nossas práticas no centro espírita têm que estimular o sujeito ao encontro com essas verdades e com o autodescobrimento. E aí é bem interessante porque vocês vão ver que a palestra ela tende a cair por terra quando a gente começa a discutir isso. Porque palestra é muita informação. Palestra sem espaço para perguntas depois. Palestra sem espaço para perguntar como que você está entendendo, como que você está entendendo. E você, como que você está entendendo? Vamos fazer uma troca, um debate aqui para aprofundar o entendimento de cada um, tirar dúvidas, dirimir questões. Sem essa abordagem, é muito superficial. Não está falando de desenvolvimento da consciência. Ainda está lá no que Kardec chama de educação moral pelos livros. Eu estou fazendo uma palestra para auxiliar aquelas pessoas, não é? Não é esse o objetivo? Então eu vou lá perguntar para ela, como que você está entendendo? O que foi o ponto mais importante para você? O que fez sentido e o que não fez? Quais são as tuas dúvidas? O que você pensava antes? Porque aí antes de eu começar a falar, interessa o que as pessoas sabem. Porque a minha fala, se as pessoas não têm a menor noção, é uma. A minha fala, se as pessoas já têm conhecimento, é outra. A minha fala, se ele já tem um conhecimento aprofundado, vai ser outra, porque é uma fala para aquelas pessoas. Mas não, a gente como palestrante, o que faz? A mesma palestra para o mundo inteiro. Independente do grupo, independente da quantidade, independente das pessoas. Porque a palestra está centrada em quem? No palestrante, não nas pessoas. Mas o objetivo é quem? É a realização do palestrante ou auxiliar as pessoas? As pessoas. Então tem uma incongruência, tem uma contradição aí. Então, nessa lógica, o que eu estou questionando vocês é a gente já está entendendo que o objetivo é o ir para dentro, é o conhecimento da verdade que não está lá fora, da verdade que está dentro de mim, é o desenvolvimento da consciência. Então, como a gente pode fazer isso no centro espírita? Como a gente pode ir revendo as nossas práticas para favorecer o desenvolvimento da consciência. Esses dias eu estava num grupo, e vejam que coisa triste, um grupo íntimo. Poucas pessoas que trabalham no movimento espírita. E de repente tinha uma pessoa ali falando mal de 2 trabalhadores fora daquele grupo. E aí eu disse, gente, eu não estou me sentindo confortável com isso. E aí um deles me disse assim, já vai começar o Marlon de puritanismo, se fingindo de santo. Eu falei, não, eu estou tentando viver o evangelho. Porque eu já entendi que eu tenho direito de pensar mal das pessoas, porque isso é inevitável. Mas eu não devo ficar comentando o que eu penso das pessoas, ainda mais, porque elas fazem parte do movimento espírita. Elas estão trabalhando como a gente. E vocês estão falando mal de 2 trabalhadores do movimento espírita, a gente faz parte da mesma equipe. E vocês estão falando mal de pessoas que fazem parte da mesma equipe. E aí eu fiquei como puritano, porque não adiantou argumentar, fiquei como puritano. E aí fiquei pensando, meu Deus, e essas pessoas estão fazendo as palestras e falando de caridade. Essas pessoas estão falando de perdão. Essas pessoas estão falando do quê? Elas estão falando de teoria. Porque elas também são produtos do mesmo centro espírita que nós viemos, de palestras, de estudos lá fora, de discussão teórica, onde a gente sabe decoradamente dizer que caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, segundo Jesus. Todo mundo sabe falar isso.
A gente sabe falar de Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. A gente sabe falar que o autodescobrimento ele transforma. E a gente está cheio de conhecimento, mas sem trazer para a nossa vida. Então, é desse movimento espírita que eu questiono. Como que a gente pode investir nas nossas práticas para que elas não sejam um somatório de repertórios teóricos para a gente ficar avaliando os colegas, para a gente ficar falando mal. E vocês vivem essas práticas, a gente fala mal dentro do centro espírita. Um fala mal do outro, no mesmo centro espírita, no mesmo grupo. Às vezes um deu com a língua no dente porque foi mandar mensagem, estava falando mal para um, mandou no grupo. Aí aquele desespero, apagar mensagem, aquela coisa horrorosa, mandou o áudio que era para um para comentar, olha o que fulano falou, mandou para o outro que era justo de quem estava falando mal. Ah, aquela chata, aquela não suporta, aquela... Meu Deus do céu! Dentro do centro espírita. Que isso? Dizia para vocês, né? Saía da reunião mediúnica, eu, meu pai e minha mãe no mesmo carro, e eles falando mal um do outro, do outro não, né? Do pessoal que ficou lá no centro. Gente, o que é isso que a gente está fazendo numa reunião mediúnica? E depois você vai dizer para o espírito que você tem que perdoar, aquele lá que te estuprou, fendeu, matou tua família, você tem que perdoar, você tem que ser caridoso, tem que ser bom. Ah, toma vergonha na tua cara. Então, mas aí não dá para a gente mandar matar essas pessoas, que às vezes dá vontade, para não fazer mais mal para a doutrina, não dá para fazer isso. Por quê? Porque elas são produto do mesmo centro espírita que nós somos. Ok, tudo bem. Mas agora, o meu desafio com vocês é, com base em tudo isso que a gente está estudando, com base em todo esse olhar psicológico, filosófico que a gente está desenvolvendo, com todo esse entendimento que está se ampliando, como que isso vai mudar as nossas práticas no centro espírita? Para que daqui 10 anos ou daqui 20 anos a gente já não tenha mais pessoas falando mal dos centros espíritas, falando mal um entre o outro, ou o que é a história do Brasil, a história do movimento espírita brasileiro, não sei quantos de vocês têm conhecimento disso, mas a história do movimento espírita brasileiro é a história dos centros que brigaram e se multiplicaram. Raríssimos são os centros aonde um grupo pensou, nós já estamos com um número suficiente para dividirmos-nos entre trabalhadores, juntarmos dinheiro para manter uma outra casa e podermos levar a doutrina espírita lá para aquele bairro que não tem casa. Raríssimos são os centros que fizeram isso. A grande maioria de centros no Brasil surgiram de brigas de pessoas que não se falaram mais, de brigas de pessoas que se opuseram, que bateram boca e disseram, eu vou embora daqui! E foi fazer um grupo na sua casa, estudando o quê? O Evangelho. Eu vi centro espírita de gente que pôs arma em cima da mesa para dizer quem manda aqui dentro e pôs a arma em cima da mesa. Vocês têm noção das loucuras? Eu estou falando de coisas agora, né? Porque eu sou uma pessoa super nova, sou o mais novo aqui do grupo, eu acho. Desse tipo de presepada, de a mulher de um com o marido da outra, fazendo sexo dentro do centro espírita. Ela era casada com um, ele era casado com outro. Coordenador de grupo mediúnico fazendo sexo dentro do centro espírita, os dois traindo. É desse movimento espírita que a gente está falando. E por que hoje eu falo isso com tranquilidade? Porque quem arregaçou esse movimento espírita para a gente não foi o Marlon, foi Manuel Filomeno de Miranda. Leiam lá Amanhecer de uma Nova Era. Leiam Perturbação Espiritual. Gente, o Amanhecer de uma Nova Era, nós temos a descrição de um, como que era o que lida com o dinheiro, de um tesoureiro que usou dinheiro do centro espírita para prostituição. Gente, é Divaldo quem escreveu isso. Por que será que ele escreveu isso? É super pesado de você ler esses livros. E ler histórias super complexas que geram embaraço. Eu tenho vergonha de pensar que alguém que não seja do movimento espírita vai ler um livro desse.
e pensar que isso pode acontecer nos centros espíritas. E teria aqui inúmeras presepadas para contar para vocês. Então, é dessas coisas que a gente precisa falar, de uma doutrina espírita que precisa penetrar nossa alma. Para se você pensar mal de uma pessoa no centro espírita, porque o mal ainda predomina em nós, você pensa mal, mas você não tem coragem de falar para o outro. Porque você já entendeu o que você está fazendo na Terra, você já entendeu quão pequeno você é, você já entendeu que o outro erra, você já entendeu a condição que a gente está no mundo. Você já entendeu que está todo mundo embaraçado, atrapalhado, tentando se ajudar e você não tem mais o direito de falar mal do outro. Isso é nível de consciência. E aí que eu digo que eu me assustei quando num grupo de pessoas que estão à frente do movimento espírita, eu vou falar do tipo, gente, a gente já aprendeu que a gente não deveria falar mal. Eu não estou dizendo que vocês não deveriam pensar mal. Também penso mal. Eu só estou dizendo que a gente não deveria falar. E se fala, não deveria o outro comentar. E aí eu passo por puritano dentro de um grupo de pessoas que estão à frente do movimento. Por quê? Porque a gente tem conhecimento, mas não tem consciência. Tem conhecimento. E usa do conhecimento para julgar o próximo, mas não tem consciência. Vocês entendem? A cara de vocês está de choque, alguns. Como o centro espírita pode auxiliar as pessoas a desenvolver consciência? Isso volta naquela questão que a Silvia tinha nos trazido, porque isso é método. A gente não tem dúvida que o conhecimento que o espiritismo nos proporciona é fantástico, mas existe um método que vai estimular apenas o desenvolvimento do raciocínio, a aquisição de conteúdo, e existe um método que vai favorecer o desenvolvimento da consciência. Entendem? A nossa questão é método. Para desenvolver a consciência. E aí, alguém havia comentado, não lembro se me mandou no particular ou mandou lá no nosso grupo, que disse, eu tenho pensado nas visualizações. Pode ser que a visualização ajude um pouco, mas em termos de Europa e dos Estados Unidos, eu não sei lá nos Estados Unidos, a Ju pode falar depois, mas em termos de Europa, essa pegada mística de vamos fechar tudo o olho, vamos deixar uma luz baixa e fazer uma visualização terapêutica, não tem entrada. Só essa história de vamos fechar o olho para orar já pega mal. Eu vejo aqui conversando com ingleses, já vem que essa história estranha, assim, que história é essa? Fecha o olho para orar, que é isso? Já não gosta, já não se sente à vontade com essa história. Ainda mais vamos fechar o olho e fazer visualização terapêutica. Então, embora a visualização terapêutica ela possa ser um recurso de desenvolvimento da consciência, nós devemos ter outros caminhos, outras abordagens metodológicas que favoreçam o desenvolvimento da consciência. Parece que tem uma pessoa que queria falar. Quem que é? Paula, pode falar. Marlon, dentro disso que você está colocando, né, como o centro espírita pode auxiliar as pessoas a desenvolver a consciência, o que eu posso falar é da minha experiência agora. Eu acho que muitas pessoas talvez se assemelhem a isso, que eu sinto que eu estou conseguindo me desenvolver a minha consciência agora, com os seus estudos. Eu já tinha percebido muito desenvolvimento meu, depois que eu comecei a conhecer a doutrina, que faz mais ou menos uns 7 anos, eu acho, que eu fui conhecer em Londres, não no Brasil. Então, eu não tenho experiência com as casas espíritas no Brasil também. Mas a minha experiência, então, como o centro espírita me auxiliou a desenvolver está auxiliando a desenvolver a minha consciência. É alguém com conhecimento de psicologia, me trazendo uma visão que está me auxiliando a
a entender como eu ler, né, o Livro dos Espíritos, questão de metodologia, como você está falando, mas esse olhar psicológico, para mim, está fazendo toda a diferença. E eu tenho uma pergunta, pedir a sua opinião. O que você acha, por exemplo, eu estou aqui numa cidade onde não tem centro espírita, e o primeiro passo que eu vejo para montar um centro espírita é ver pessoas que já conhecem, né, que se interessam, né, até alguém já fez palestras aqui, então tem pessoas que já conhecem espírita, mas geralmente são brasileiros, e a tendência seria a montar mais um centro com brasileiros. Tudo bem, a gente pode fazer reuniões em inglês, mas eu estou pensando assim, o que você acha mais importante? Divulgar o espiritismo ou divulgar métodos para auxiliar as pessoas a desenvolver a consciência? Dá até medo de fazer essa pergunta, mas não necessariamente espiritismo. O que é mais importante para você? Eu acho, Paula, que a gente tem conteúdo para fazer os dois, que é o divulgar o espiritismo, o desenvolvimento da consciência. Alguém tinha me escrito assim, dizendo, Marlon, você leu sobre tal coisa? Eu digo, olha, eu estou tão envolvido, relendo Kardec, Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, os livros de Ivone, que eu ainda não terminei, que não me sobrou tempo para ler outras coisas. Mas a gente tem tanto conteúdo, né? E aí eu acabo, né, trazendo para a Joana, porque é quem é a autora que eu mais estudo, tem tanto conhecimento sobre esse olhar psicológico do ser humano, que você não precisa estudar mais nada lá fora em termos de conteúdo para esse desenvolvimento da consciência. O que a gente precisa, Paula, é de fazer esse estudo com essa aplicabilidade. Esses dias eu vi uma pessoa falando e eu fiquei tão triste porque ela disse assim, porque o Marlon fica enfiando a psicologia no espiritismo. E aí eu nem respondi a pessoa, mas fiquei pensando que pena. Porque para uma pessoa falar um negócio de que o Marlon fica enfiando psicologia no espiritismo, é porque ela não entende quão psicológico é o espiritismo. É porque ela está desconsiderando o fato de Kardec colocá-lo na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos. E ele fala da psicologia, ele chama o Livro dos Espíritos de um livro de filosofia espiritualista. Então, eu não estou querendo enfiar psicologia no espiritismo. Eu leio o Livro dos Espíritos, em especial a terceira parte do Livro dos Espíritos, fazendo relação com tudo que passou. Mas a terceira parte do Livro dos Espíritos é um tratado de psicologia. Quando você lê o último item, que foi o que mais a gente trabalhou aqui, se vocês olharem as nossas questões, o que mais a gente trabalhou foi a última parte da terceira parte, que é as leis morais, e aí tem um último capítulo que é perfeição moral. Aquilo ali é um livro de psicologia. Explica da onde que vem os males, quais são os problemas, como que a pessoa se desenvolve, como que ela se transforma oralmente, explica o método, explica tudo. É um livro de psicologia. Mas uma pessoa ignorante como essa acha que o Marlon está enfiando psicologia no espiritismo, ao invés de conseguir enxergar quão psicológica era a abordagem de Kardec. Então, o que eu te digo é isso, né? Vocês não precisam ter conhecimento de psicologia para falar dessas coisas que eu estou falando ou para fazer essas leituras. Porque se vocês olharem, tudo que eu fui trazendo está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho. Mas, infelizmente, parece que a gente precisa estudar um pouco de psicologia para abrir a cabeça, precisa estudar um pouco de filosofia para sair daquele pensamento religioso, estrito. E aí, quando você volta para Kardec, você fala, meu Deus, estava tudo aqui. Mas ele é um livro de psicologia com começo, meio e fim, com completo fundamento da primeira à última pergunta. Então, a grande questão para mim é que a gente precisa aprender como coordenadores ou como palestrantes a apresentar este viés psicológico e filosófico que não é novo.
Na verdade, isso já era a proposta de Kardec. A brasileirada que somos nós, por falta de cultura e de conhecimento, limitou o espiritismo a uma religião com discursos impositivos, e agora nós somos convidados a resgatar o espiritismo que Kardec escreveu. Foi Kardec quem escreveu esse espiritismo. Então, quando a gente está dizendo assim, as pessoas ficam enlouquecidas me escrevendo. Mar, hoje uma me escreveu e aí ela ficou brava, porque ela disse assim, eu estou vivendo o problema da traição e da mágoa, e eu vi um vídeo teu dizendo que o egoísmo está na base da mágoa. Como que o egoísmo está na base da mágoa? Eu não consigo aceitar, porque eu sofri demais, porque o que o meu marido fez, ele não podia ter feito comigo. Aí digo assim, o egoísmo está na base de todos os vícios, foi o que os espíritos falaram para Allan Kardec. Tipo, se você está aceitando, problema teu, não tem que te convencer disso, né? Mas assim, gente, olha o tratado psicológico. O que os espíritos falaram para Kardec. Você está com problema de mágoa? Ok. Então você vai precisar se conhecer até você chegar no egoísmo que está na base das tuas mágoas. Gente, não tem nenhum livro de psicologia no mundo que fala disso. E que explica o egoísmo com base no materialismo e explica do jeito que Kardec nos explicou. Isso é um livro de psicologia. E você não precisa ter estudado psicologia antes. O que você precisa é ter lido Kardec na hora que você leu a questão 913, que diz o egoísmo está na base de todos os vícios, você só precisa levar a sério isso. Que quando você tem problema de mágoa, quando você tem problema de ressentimento, quando você tem problema de hérnia de disco, quando você tem problema de câncer ou quando você tem depressão, a gente precisa chegar lá no egoísmo que está na base de todos os males. Isso a psicologia não falou, quem fala isso é Kardec. Então, entende, Paulo, que eu estou dizendo que vocês não precisam ser psicólogos ou filósofos. O que precisa é levar a sério o que está ali em Kardec e mais do que se preocupar em trazer um currículo para as pessoas, trazer essa pegada do dia a dia. Ô, Marlo, posso só colocar? Fala. Mas eu entendo o que você está falando, eu concordo, mas então por que só agora eu e tantas pessoas, depois de ouvir, ver o teu ponto de vista, a gente está conseguindo perceber essas coisas? Então falta, sim, talvez uma metodologia para a gente navegar, porque a gente pega o livro dos Espíritos, começa a ler de de começo a fim, né? Né? Parece que não existe outras formas de ler. E como você falou, ao invés disso, trazer temas, né? Que exige um preparo da pessoa. Então, talvez falte mesmo essas metodologias. Agora, como, né, colocar essas metodologias em acesso às pessoas, não sei, mas está faltando sim essa metodologia. Sim, eu entendo que dá muito trabalho, mas veja só, as pessoas chegam com problema de depressão, chegam com um problema de suicídio, chegam com uma morte de um ente querido. Eu fico pensando, aonde que a gente está com a cabeça no centro espírita, que depois de você ver 10 pessoas chegando com problemas de luto, você não pensou como trazer a doutrina espírita agora para atender esses corações aflitos que estão vivendo o problema do luto? Como que você vai colocar uma pessoa num EJE durante 3 anos, quando o problema do luto está destruindo a autoestima e a vida dela agora? Isso para mim é até falta de caridade, porque a gente tem muito conhecimento na doutrina espírita a respeito de luto. A gente tem muito conhecimento a respeito desse tema, mas a gente não traz para a pessoa naquele momento que ela está sofrendo. Isso para mim é uma falta de empatia, é uma falta de cuidado, porque imagina, chega o sujeito com aquele nível de sofrimento, você tem conhecimento para isso, e você não traz isso para o sujeito e diz, você tem que frequentar um estudo durante 3 anos. Aí depois desses 3 anos vai ter um grupo sobre luto? Não, também não vai ter. Por que eu vou frequentar esse grupo durante 3 anos? Então entende que
a gente ficou tão centrado em conteúdo, 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 pré-requisito, tem que estudar todos os conceitos, que a gente esqueceu das pessoas. As pessoas estão chegando com dores, com fragilidades. Eu, uma vez, propus para um centro espírita lá no Espírito Santo fazer uma pesquisa. Eles estavam nessa mudança de métodos e eu falei, vamos propor assim, ó, vocês vão fazer uma pesquisa ao longo de 6 meses de por que as pessoas procuram um centro espírita. E depois desses 6 meses, vocês vão ver os temas que mais procuram o centro espírita e nós vamos elaborar trabalhos. 5% chegou no centro espírita dizendo eu queria estudar. Os outros 95% chegou por conta de uma dor. Mas qual é o método de estudo que tinha no centro espírita? É o método para quem quer estudar. Ou seja, criou-se um método para quem quer estudar que atende 5%, mas enfiou 90%, enfiou 100% naquele mesmo método. Isso, para mim, mais do que a falta de estudo sobre metodologia, isso é falta de empatia. Isso é falta de cuidado com o próximo. Tudo bem, quer enfiar no Edge, quer enfiar, enfia no que quiser, mas pelo menos cria uma listinha de temas, de livros para a pessoa ler, uma orientaçãozinha, quem está vivendo luto, olha, tem esse texto, esse texto, esse texto, esse texto para você ler, vá lendo e depois vá me perguntando, a gente vai trocando ideias, eu vou te orientando. Pelo menos isso, que fizesse pelo menos isso. Não precisa mudar toda a estrutura do centro, não precisa revolucionar, mas pelo menos os livros que você já leu, que você sabe que falam de luto, que falam da vida pós-morte, olha, em Kardec, a gente está estudando aqui o Livro dos Espíritos, a gente está na questão 8. Mas para você que está com essa questão do luto, lá no final, ó, das penas e gozos futuros, Allan Kardec vai esclarecer isso, isso, isso e isso. André Luiz, um livro inteiro, Entre a Terra e o Céu, falando sobre a morte de entes queridos, e lá no E a Vida Continua, ele explica esse processo para você já ir lendo. E se você tem dúvidas, você vai me perguntando que eu vou te esclarecendo. Precisa fazer revolução, gente, no centro espírita para você atender uma pessoa assim? Vocês entendem que a nossa questão é a gente não está olhando para essas necessidades. Então, eu acredito que a hora que a gente prestar mais atenção nas pessoas que chegam, quais são as suas necessidades e as suas dores, a gente vai naturalmente buscando caminhos. Mas muitas vezes as pessoas chegam nos nossos centros e ninguém sabe. Eu tive uma vez um probleminha num dos centros espíritas aí da Europa que eu passei, porque as pessoas falam, porque a gente tem trabalhador, porque a gente tem trabalhador, porque a gente tem trabalhador. Aí chegou uma pessoa, ninguém deu atenção, porque estava todo mundo lá vendendo o pudim, vendendo o Guaraná, o cacete A4, uma loucura, envolvido naquele negócio. Eu bem discreto, sentei lá do lado da moça, começamos a conversar, ela era do Paraná, a gente trocou um monte de ideias, conversou sobre os grupos, tudo que ela fazia, tal, umas coisas super legais, o pessoal lá envolvido na coxinha, no Guaraná, no bate-papo, na fofoca, no não sei o que, não sei o que. A moça, depois muito constrangida no final, me deu tchau e foi embora, e eu disse, então, olha que presepada, né? Aí ficou bem só os trabalhadores ali no final. Eu falei, olha que presepada, né? Foi uma moça embora, certamente uma grande trabalhadora para poucos dias aqui, assim que ela se entrosar, mas eles deixaram a mulher embora. Ninguém nem olhou na cara dela, ela foi constrangida, porque estava tão divertido o bate-papo e o foguedo depois do café, que ela foi embora constrangida. Né? Então, a gente não está nem olhando para as pessoas que chegam. Por que você está procurando o centro espírita? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua demanda? Ah, é porque eu já estou aqui em Londres faz 6 meses, mas por que veio agora? O que apertou agora que te fez vir agora? Tem uma dor, tem um sofrimento, tem uma necessidade, tem perguntas, tem coisas que aquele sujeito está vivendo e a gente nem sabe o que é que ele está vivendo. Não vai ao encontro da necessidade dele. Como que a gente vai poder oferecer daí os grupos que atendam? Não vai. Não vai conseguir, porque a gente não sabe nem com quem está lidando. Eu estou ouvindo vocês falando aí. Está no mesmo grupo mediúnico, está trabalhando junto, se conhece há 5 anos, mas ninguém sabe um da dor do outro. Ninguém sabe quais são os problemas que os outros estão vivendo.
Marla, nós temos uma pessoa. Rafaela, pode falar. Obrigada, Fabrício. Pegando um pouquinho o gancho da Paula, quando a gente pensa em montar um grupo de estudo, alguma coisa para divulgar, e aí eu também tenho essa pergunta, né? Entre divulgar, priorizar o espiritismo ou a questão de acolhimento. E eu vejo também uma questão de que o rótulo da religião, né, já tem alguns entraves, algumas dificuldades, barreiras para a gente acessar algumas pessoas. Então, de repente, se a gente quisesse montar um grupo para que convidar essa pessoa para refletir e pegar realmente essa linha de raciocínio de autoconhecimento, de autodescobrimento, de repente, não colocar como algo como religião, mas sim como uma filosofia, um grupo de acolhimento, de reflexão, mais ou menos como a gente faz com o Evangelho no Lar, que aí começa do pequeno mesmo e depois vai expandindo essa ideia e o convite de a pessoa refletir sobre as suas questões pessoais e buscar essas respostas no material que a gente teria para oferecer, que a fonte seriam a literatura que a gente tem em conhecimento. Faz sentido? Sim, mas no fim, Rafaela, a mudança de nomes, ela é o de menos, porque a questão é como a gente se trata, né? Porque os centros espíritas, as pessoas não vêm porque elas estão vendo placas, né? Elas vêm porque um conhece o outro, que conhece um, que fala para o outro, e daí eu não vou dizer assim, olha, lá no centro, que é uma religião, eu vou dizer, olha, eu estou indo num grupo que mudou a minha vida. E o outro nem pergunta se é o que é, porque a questão é o efeito, a questão é como as coisas acontecem, a questão é o espaço, né? Eu estou dizendo isso para vocês porque lá em Curitiba, quando nós montamos o grupo de prevenção do suicídio, a gente tinha evangélico, a gente tinha católico, tinha espírita, tinha de tudo. Porque as pessoas não estão indo porque tem uma religião a catequizar, elas estão indo porque uma disse, eu lembro de uma que ela era enfermeira de um CAPS, e aí a outra estava com problema e ela disse, olha, lá tem um grupo maravilhoso, e a outra era evangélica, e todo mundo disse, ai, a gente pode falar de espiritismo? Eu digo, mas foi ela que veio no centro espírita, não foi a gente que foi na casa dela, como que a gente não vai falar? E aí ela fazendo relação com o pastor, porque o pastor também falava isso, porque o outro fala isso, e aquilo está todo mundo junto. Isso era o que Kardec tinha proposto quando ele dizia que no futuro poderiam ter católicos espíritas, protestantes espíritas, muçulmanos espíritas, porque a gente é uma filosofia de vida e não uma simples religião que se contrapõe a outras religiões, né? Então, quando a gente tem essa pegada psicológica, filosófica, emocional que vai ao encontro das pessoas, um vai comentando com o outro, que vai comentando com o outro, que vai comentando com o outro, e isso é que vai encorpando o centro espírita e não uma placa que vai definir o nome que a gente coloca, entende? Então, mais importante do que essas mudanças é como a gente está trabalhando ali no centro. Se vocês olharem hoje, eu não sei se vocês fizeram catequese, eu não fiz catequese, mas eu ia numas aulas de catequese, meus amigos iam, já estava livre no sábado à tarde, vamos junto, né? Aí fui nas aulas de catequese. Se vocês olharem a aula de catequese, é muito parecido com o centro espírita. Currículo preposto, temas que são estabelecidos para que você se considere católico, você tem que saber isso, isso, isso e isso, e a gente faz o mesmo modelinho no centro espírita. Para você se considerar espírita, tem que saber isso, isso e isso. Você tem que ter conhecimento de perispírito. Como que você, sendo espírita, não vai ter conhecimento de perispírito? Não é? Agora, Allan Kardec não diz conhece o verdadeiro espírita pelo conhecimento de perispírito que ele tem. Né? Diz reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Ou seja, ele vem para o centro espírita, nós estamos nessa pegada emocional, ele está revendo a sua vida a partir dessas novas concepções que a gente está trazendo, expandindo consciência. Ele pode não saber de mundos habitados, ele pode não saber de perispírito, ele pode não saber de mediunidade, durante 4 anos no centro espírita não estudar nada disso, mas está conectado com as suas questões, entendendo o seu lugar no mundo, se esforçando por ser uma pessoa melhor, e isso é um verdadeiro espírita. Mas eu pergunto para vocês,
Na cabeça de vocês, uma pessoa que está há 3 anos no centro espírita e não souber direito o que é perispírito, ou não souber sobre mundos habitados, ou não tiver conhecimento sobre mediunidade, não fica horrorizado? Fica, porque a gente é conteudista. A gente deveria ficar horrorizado de depois de 3 anos um tá falando mal do outro no centro. Isso que a gente deveria ficar horrorizado. Mas uma pessoa que está 3 anos no centro, se ela falar que ela não entende de perispírito, a gente vai achar muito estranho. Por quê? Porque a gente está mais focado no conteúdo do que na transformação moral, no desenvolvimento da consciência. Marie, pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Tá, perdão. Eu estou um pouco perdida com esse Zoom. Bom, boa noite a todos, boa noite, Marlon. Olha só, eu pedi para interagir, porque, na verdade, eu sou uma tímida, eu não gosto muito de falar, não, porque eu sou hiper tímida, não parece, mas eu sou. Bom, é o seguinte, eu pensei muito já com relação ao que você tinha falado antes, essa situação dos centros espíritas e do nosso estudo, porque, na verdade, bom, eu sou espírita há muito tempo, eu moro na França, já tem, são 28 anos, eu morei antes daqui, voltei para o Brasil, e dessa vez, quando eu vim para cá, em 92 até agora, são 28 anos, dos quais eu não voltei a morar no Brasil. Então, eu tenho uma visão em relação ao espiritismo, aos centros espíritas que eu pude conhecer, então, bem do exterior. Então, eu não sei exatamente como poderia ser feita uma coisa dessa no Brasil, eu nem ouso pensar. Agora, com relação ao exterior, e considerando, não é, que no exterior nós somos em grupos bem menores, a facilidade que os grupos teriam, justamente porque o espiritismo, para mim, eu sempre procurei onde estava a filosofia, como que eu ia filosofar dentro e compreender essa filosofia que tanto Kardec nos fala dentro do espiritismo. Olha, só agora eu consegui entender, graças a você, Marlon, porque você veio trazer para a gente o real espiritismo, aquilo que Kardec trouxe e que jamais, sem você, ou pelo menos de minha parte, eu conheço outras pessoas também que podem dizer a mesma coisa, que sem você ter trazido isso para nós nunca chegaríamos lá. Esse autoconhecimento que todos no centro espírita falam, ele não explica como chegar, como fazer para ter esse autoconhecimento. Então, o que você trouxe para a gente, embora eu não faça parte de nenhum centro espírita, que eu moro aqui na Côte d'Armor, e aqui na Côte d'Armor tem um centro espírita, o qual, bom, eu não participo, porque não me interessa, totalmente fora, não vou criticar nem nada, mas eu não me sinto dentro do centro espírita com esse grupo. Bom, agora, embora eu não participe de nenhum centro espírita, eu acho que os grupos fora do Brasil têm toda a oportunidade, justamente por ser grupos pequenos, de usar o seu método, a sua maneira, tudo que você nos explicou e continua nos explicando, como estudar o espiritismo, como estudar Kardec, como ir para dentro, que na minha idade foi tudo que eu sempre procurei. Eu falei, meu Deus, mas onde está? Como eu vou fazer? Oh, desculpa, porque minha cachorra está doente, ela está tossindo, está um horror, perdão. Então, eu sempre perguntei como fazer para eu chegar lá. Eu nunca consegui. Então, eu acho que tem muita gente que, chegando no espiritismo, mesmo brasileiros, que vem para o exterior e que começa e se interessa a participar dos grupos, a facilidade de colocar esse novo método para estudar seria uma bênção, porque nós não estamos no Brasil, onde todo mundo precisa
mostrar o que sabe, falar e discutir, é outra coisa. Então, funcionaria de uma maneira maravilhosa e daria oportunidade a todos de fazer essa visita para dentro de nós mesmos, que é tão difícil de fazer sem uma orientação. E é verdade, você falou uma coisa muito justa, quanto a um luto, mesmo sendo espírita. Eu vivenciei isso há 2 anos atrás, quando meu marido faleceu. Então, eu chorei para caramba, claro que chorei. Eu vivi com ele 32 anos, eu podia só chorar, eu não podia rir. Então, e se eu choro, é porque eu amei. Se eu não tivesse amado, eu não estaria chorando, eu estaria muito feliz. Não foi o meu caso. Mas, então, as pessoas que te veem chorando, elas vão te dizer, mas, menina, você não é espírita, que negócio é esse? A gente sabe que é assim, que é assado. Olha, você tem que fazer aí, procurar fazer outra coisa. Que isso, gente? A gente está vivendo um sofrimento e, portanto... Falta de empatia, né? Exato, é isso que falta nos centros espíritas. Todo mundo só sabe olhar, acusar, mas criticar, né? Crítica, então, nossa senhora, tem um monte. Então, a gente fica... Eu prefiro ficar sozinha, estudando, assim, graças a Deus eu te conheci, eu te amo de paixão, gostaria de ter um filho como você, mas não tive nenhum filho. Pergunta para minha mãe se ela gosta, para você ver. Aí eu tenho certeza que ela gosta. Hoje eu ia dizer para você, olha, eu tenho uma inveja louca da tua mãe, porque ter um filho como você deve ser uma bênção. Então, eu não tenho filho, só tenho cachorro, mas não faz mal, mesmo que me criticam porque eu não tenho filho, eu tenho cachorro, não tem a menor importância. Então, eu amo o filho dos outros, então isso é ótimo. Então isso tudo, Marla, eu penso que no exterior, todos os grupos brasileiros eles têm assim, a oportunidade maior do mundo de chegar lá, de fazer. Eu não digo no Brasil, porque no Brasil a coisa é outra, é um outro esquema, é muito brasileiro, quando tem muito brasileiro, realmente dá muita confusão nesse aspecto, mas começar aqui, fora do Brasil, aplicar o teu método, que a gente sabe o valor que ele tem, gente, isso está fácil demais. Claro que vão dizer, não, mas você não tem grupo, você não está no centro espírita, mas quem chega já vai encaminhando, porque o que você nos trouxe é uma bênção de Deus, eu não tenho nem como agradecer, eu agradeço a Deus todos os dias, e todos os dias eu peço muito por você, porque eu acho maravilhoso, e o que você fez por nós é enorme. O que você nos trouxe, sobretudo, esse nosso conteúdo, que estava tão assim escondidinho, eu descobri um monte de coisa, que eu era invejosa, que eu era assim exigente, que eu sou isso, eu conheci um monte de coisa que eu ignorava, eu não imaginava que eu era tudo isso, não. Mas lá eu disse, bom, o que eu vou fazer? Agora é aceitar, né, e tentar caminhar. Mas eu acho que como esse problema que agora há pouco a Paula ela falou, a Paula não foi a outra jovem atrás, depois da Paula, sobre o problema da religião. A religião, na verdade, eu acho que o problema não é dizer religião. O problema é quando a gente justifica a religião pela religiosidade. E espírita não tem religiosidade. Eu vejo a religião dentro do espiritismo pela moralidade de Jesus. Então, eu penso, é uma questão moral a religião. Nós não somos religiosos. E eu acho que nós temos todo o documento, mas eu quero dizer, nós podemos explicar que dentro da religião é justo um nome, porque, na verdade, se precisamos, se é que vamos realmente precisar explicar, mas a religião é a moral cristã, não é a religiosidade de ter todos esses dogmas, porque o problema do espiritismo está virando dogma também, né? Daqui a pouco todo mundo tem que seguir e fazer, se não faz não está bom, se faz não está bom também, então está muito difícil. E quando a gente fica fora do grupo espírita, a gente vê as dificuldades dos outros. Quer dizer, então, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês, porque eu acho que fora do Brasil a possibilidade de fazer o que você nos proporcionou é enorme, porque os grupos são pequenos, chegar aos poucos,
Não precisamos nem, é só trazer, dar aquilo que você nos deu, que não foi nada mais, nada menos de que procurar em nós esse autodescobrimento. Eu faço escola junto com você? Não, quando eu chegar. Tem alguém, uma criança que entrou. Mas entendi, Marie, o que você falou, concordo com você. E vejo ainda vocês meio tímidos, assim, no tipo, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer então, né? Umas Gente, caras não tem tanta de dificuldade. desespero, assim, do tipo, ai meu Deus do céu, como que a gente vai fazer? Talvez vocês precisem de algum tempinho mais de elaboração, não sei se eu tô sentindo isso, assim. Fico olhando ali para uma carinha de vocês, uns pensando umas coisas, outros pensando outras. Talvez o que a gente pudesse fazer ainda, como eu tinha prometido, a gente passar por alguns conceitos psicológicos. Por que eu fico com receio de passar pelos conceitos psicológicos? De vocês irem acreditando que precisa ser psicólogo, entende? Essa é a minha preocupação, porque a gente está falando de individuação, a gente está falando de sombra, de persona, e o tempo inteiro eu estou tentando mostrar para vocês que esses nomes, eles facilitam a gente entender o que está lá na doutrina espírita. Mas o nosso elemento principal é o que está na doutrina espírita. Então, é claro, quando você estuda o conceito de sombra, você consegue entender por que Jesus falava dos túmulos caiados, brancos por fora e podres por dentro. Mas você só vai entender com profundidade quando você estudou o conceito de sombra. Por que vocês acham, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês, você acha que quando Jesus apontou para aquelas pessoas, vocês são túmulos caiados, brancos por fora, podres por dentro. Você acha que aquelas pessoas sabiam que era podres por dentro? Não sabiam. Porque aonde está a podridão? No inconsciente, na sombra. Faz parte de nós, foi negada na consciência a construção de uma persona, que é o branco por fora, com um aspecto sombrio no inconsciente. Você consegue entender melhor a colocação de Jesus quando você entende o conceito de persona e de sombra e que a sombra é inconsciente. O sujeito não sabe que está podre por dentro. Ele tem certeza que ele é branco e lindo. Você consegue entender melhor isso quando você estuda o conceito de sombra. Mas não é importante o conceito de sombra. É importante você ficar com Jesus. De que se você se preocupa com o comportamento, vai ficando podre por dentro. E você só olha para fora porque o teu olho está ali fora e você no espelho olha só para fora. E você olha só o branquinho e esquece que está podre por dentro. Quando Jung fala de persona e sombra, isso nos dá mais elementos para melhor entender a colocação de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Mas você tinha que ficar com Jesus, não com Jung, entende? Então, eu tenho preocupação de não trazer muitos conceitos psicológicos para vocês não ficarem com essa sensação que vocês têm que ser especialista em psicologia, que vocês têm que estudar livro de psicologia, que vocês têm que estudar Jung, por que não? Eu, como estudioso de Jung, mostro para vocês as coisas que estão ali em Jesus, que está ali em Kardec, que está ali no Evangelho, para a gente ter essa pegada psicológica e ver que ela está ali o tempo inteiro para apresentar isso para as pessoas. Mas talvez a gente pudesse ainda investir um pouco de tempo do nosso grupo em passar um pouquinho por estes conceitos de persona. Então, nós estamos falando de individuação, falar um pouquinho de persona, um pouquinho de sombra. Ânima e ânimos não é importante da gente falar. Talvez o mais difícil seja inconsciente. O mais difícil é consciência, né? Que é onde a gente está. Aí depois vem com inconsciente, persona
e sombra, para vocês terem noção desses conceitos e a gente ir relacionando com o livro dos Espíritos, o Evangelho, as passagens de Jesus. Mas grava bem o que eu estou te falando, não é com o objetivo de você estudar psicologia. É para você ver que quando a gente está falando de persona e sombra, você vai lá em Jesus e fala, não é possível, ele sabia de sombra. Não é possível, ele sabia de persona. Sim, ele sabia. Jung só coloca em palavras e numa teoria para nos auxiliar, mas é óbvio que Jesus já sabia que existe uma podridão por dentro que é negada pelo próprio sujeito. E isso Freud deu o nome de inconsciente. Entende? Então, talvez a gente possa investir um tempinho mais estudando o inconsciente, persona e sombra, e vocês vão quebrando a cabeça, juntando tudo isso, se aproximando mais de Kardec, retomando essas leituras, esse olhar psicológico e filosófico, para daqui a pouquinho a gente dar um outro passo para as práticas do Centro Espírita. O que vocês acham? Faz assim ou assim para a gente ter uma noção. Ô Marlon, eu tenho um comentário meu, depois tem mais uma pessoa. Tá. Antes de você falar, me veio um pensamento aqui também, que de repente seria muito interessante, que a gente está falando dessa reestruturação, né, dos centros espíritas e do aspecto como a gente estuda e tudo mais. Então, de repente, nós poderemos começar a fazer essas mudanças aqui com a gente mesmo, né? E talvez a minha proposta para você e para o grupo, o que você acha? E vai casar muito bem com o que você acabou de falar, que quando a gente começar a estudar esses aspectos aí, e a gente começar a enxergar ainda mais a nossa podridão, que tal, então, cada um do grupo trazer uma ou dois aspectos da sua podridão para a gente estar trabalhando, para que a gente comece esse trabalho com a gente mesmo. Mas não dá, Fabrício. Por quê? Porque, assim, esse tipo de olhar psicológico, ele pressupõe um grupo pequeno. Ele pressupõe um trabalho com 10 pessoas, no máximo, porque a gente precisa se conhecer, todo mundo, a gente precisa estabelecer relação de confiança. Eu preciso, como coordenador, saber o que cada um estuda, o que cada um não estuda, o que sabe, o que não sabe, porque isso é a abordagem, né? Esse foi o grande conflito quando a gente começou esse grupo, porque ou nós fazemos um grupo menor, onde podemos manter um contato mais próximo com todo mundo, ou abrimos e ficamos numa abordagem mais expositiva, e a gente fez esse tipo de escolha, né? Então, infelizmente, a escolha que a gente fez por um grupo grande, ela impede a gente de aplicar o próprio método aqui, né? Mas entende isso? Entendo. Ok. Passando agora a palavra para o Glaucio. A gente pode pensar nisso depois, Marlon. A gente vê uma forma de pensar sobre isso. Glaucio, pode falar. Ô Marlon, eu achei interessante os casos, os cenários que você falou da casa espírita, não é? Aquela questão de sair da reunião mediúnica e falar dos outros participantes, até aquela um caso que eu vejo muito é justamente quando alguém tenta quebrar os moldes. Né? Então, nós falamos hoje, em várias ocasiões, diferentes moldes que existem na casa espírita, por exemplo, as educar. Então, quando alguém tenta quebrar esses moldes, aí a pessoa, de alguma forma, é até mal vista. Não é? Diz assim, não, nós estamos fazendo isso já faz, não é, há 60 anos, quem é você? Não é? Que arrogância sua. E diz até, não, depende, diz até que o pessoal está... Então, como é que nós vamos desenvolver, como é que podemos desenvolver esse tato para implementarmos melhoras na espírita e até no movimento espírita, não é? Sem que as pessoas se sintam agredidas ou assustadas. É um grande desafio, né? Mas a primeira questão é essa, né, Glaucio? Nós fazemos isso há 60 anos. É justamente isso que eu estou questionando. Vocês fazem a mesma coisa há 60 anos. Esse é o nosso problema. Isso que você usa como justificativa para não mudar
é o que eu uso como justificativa para mudar. Você faz a mesma coisa há 60 anos, mas o mundo é completamente diferente há 60 anos, a tecnologia é completamente diferente há 60 anos, a educação é completamente diferente há 60 anos, e você continua fazendo a mesma coisa, né? Mas não sei como que são esses caminhos ou essas possibilidades, sabe, Glaucio? Porque cada um vai ter um desafio dentro do seu grupo, dentro do lugar onde está, o vínculo com as pessoas, né? Eu posso compartilhar com vocês uma experiência, porque eu faço parte... Amor, na hora que você olhou no telefone do papai... Eu participei de um centro espírita. Desde eu tinha 12 anos, eu fazia parte já do centro, no grupo de estudo e nas atividades todas já fazia parte. E fiquei durante, eu acho que 10 anos, vendo todas as questões que eu tinha, as contradições, com um monte de problemas e não podia fazer nada. E fiquei durante 10 anos vendo um monte de presepados, as pessoas não pagavam nem mensalidade. Eu dizia, gente, nós podemos implantar mensalidade, fazer um monte de coisa, e não faziam nada. Depois de 10 anos, depois de eu estar coordenando grupos de estudos, depois de eu estar há muitos anos na reunião mediúnica, depois de ter um espaço no centro e as pessoas considerando o trabalho que eu estava fazendo, é que eu comecei a poder implementar algumas mudanças, né? Então, eu falo isso também porque muitas vezes a gente quer chegar no centro espírita revolucionando, fazendo e acontecendo, mas também não dá isso, porque não é um movimento de uma ou de duas pessoas, é uma cultura. Né? Isso que eu estou falando para vocês não é uma técnica, coloca alguém na recepção para perguntar quem chega, é toda uma cultura que precisa se construir. Né? Então, por isso, a gente acaba tendo muito trabalho, porque não é chegar com uma ideia e dizer agora nós vamos ter grupo de acolhimento. Não é isso. É uma cultura que precisa se implantar, de olhar para dentro, de olhar para si, que vai se construindo aos poucos, né? Então, por isso eu digo que o principal caminho é a via do próprio estudo. Né? Quando a gente vai estudando, a gente vai desenvolvendo essa cultura, que é o que a gente está fazendo aqui juntos. Né? Eu estou o tempo inteiro mostrando para vocês as referências, fazendo os apontamentos, aí vocês estão estudando, vai clareando as coisas. É inquestionável, depois fica inquestionável, não precisa alguém argumentar. Você já tem certeza, isso é consciência, né? Você tem certeza desse caminho, porque algo organizou lá dentro da tua cabeça, né? Então, talvez esse mesmo percurso que nós estamos fazendo aqui seja o percurso que alguns de vocês precisem fazer no centro espírita, de estudando. Ah, mas o pessoal não quer estudar, então vamos estudar com um pequeno grupo. Vamos estudar com as pessoas que estão interessadas, né? Hoje em dia, com a internet, vamos começar a se reunir, a fazer discussões, se vão chamar de grupo paralelo, o problema é de quem chama. Hoje em dia, a gente tem um ambiente virtual que não precisa de mais nada. Vamos começar a estudar, discutir, debater, fundamentar. Isso vai acontecendo naturalmente, sabe? Porque o que eu gosto de pensar, Glaucio, é que esse trabalho ele não é nosso. Né? Esse trabalho é do Cristo. Então, as coisas vão acontecendo, a vida vai fluindo, aparecem pessoas, desaparecem pessoas, aparecem oportunidades, e aí as coisas vão se encaixando, de repente aparece um outro que está interessado, e a coisa vai fluindo. Se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, as propostas, as pessoas, as oportunidades, elas vão acontecendo, a gente vai se aproveitando e a vida vai fluindo. Né? Então, isso também é importante, a gente não querer fazer movimento contra a maré. Porque se vocês chegam no centro espírita querendo impor coisas que não fazem parte de uma cultura, não vai dar certo. Vai ser só estresse, mais estresse. Né? Tem uma última pessoa que queria falar, a gente vai encerrar daí às 10h30. A gente só está indo um pouco mais porque a gente demorou bastante para começar. E aí queria finalizar com vocês a proposta do nosso estudo para os próximos encontros, ver se vocês gostam, tá? Ok. Manu, pode falar. Eu só queria agradecer o comentário de todo mundo e concordar agora com o que o Marlon falou no final. Eu acho que o espiritismo, penso eu, né, que o espiritismo é muito novo, relativamente novo, né, são 150, 160 anos. Então, eu acho que as pessoas tiveram
a oportunidade de conhecer relativamente pouco tempo. Então, as palestras são muito importantes para a divulgação, enquanto estão divulgando e tal. Então, acho que agora vai ser uma transformação bem gradual, trabalho de formiguinha. O Marlon, como psicólogo, trazendo essa perspectiva psicológica para a gente, nós mesmos, cada um de nós, acho que vai ser uma questão muito de, a gente fica aqui discutindo metodologia, que é super importante, como fazer, como não fazer, mas vai ser mesmo uma questão de colocar mãos à obra e cada um dentro do país onde está. Nós, trabalhadores de última hora, eu acho, tentar e tentar e continuar esse trabalho, mais essa vertente psicológica, mas vai ser trabalhoso, por mais que a gente discuta que qual que é a metodologia certa, não é, cada um a gente vai ter que sair por aí tentando e vendo como funciona em cada país e se reunindo de novo e discutindo e levando para frente, e assim essa mudança vai se dar. Porque bater de frente com a geração anterior vai ser difícil, é a mesma coisa que você querer convencer o seu avô de uma coisa que é da sua geração. Você tem que ter o respeito por essa geração que trouxe essa exposição do espiritismo, mesmo que as palestras talvez sejam superficiais ou não, independente de entrar nesses méritos, assim, eu digo porque já me ajudaram bastante. Tem palestras que são verdadeiros estudos mesmo. Se você pessoalmente tiver o conteúdo que você quer estudar, como o Marlon falou, eu tenho opinião do Divaldo, eu tenho opinião do Haroldo, eu tenho opinião, não opinião, né? Eles, dentro do estudo que eles mesmos fazem, falando de assuntos do espiritismo, então complementam o meu estudo pessoal. Então, eu tenho muito respeito por essas pessoas que estão assim espalhando o espiritismo, mas aí é um trabalho nosso, assim, eu acho também que vai ser de erro e tentativa. E eu agradeço, Marlon, por você ter trazido para a gente essa perspectiva psicológica e continuar trazendo, né? Porque é um aprendizado e agora a partir da gente, a gente vai ter que botar isso para frente, né? Legal, Manu. Eu vou propor para vocês da gente, então, ter esse tempinho mais para ir amadurecendo algumas coisas, mas eu queria que vocês não perdessem isso, de ir pensando sobre essas práticas, né, usar disso que a Manu, que o Glaucio está falando, qual que é o caminho, quais são as perspectivas, como que a gente pode ir construindo isso, né? E enquanto isso a gente vai fazendo alguns estudos de alguns elementos psicológicos. E com isso vocês vão amadurecendo melhor algumas ideias. A minha proposta eu vou trazer o conceito psicológico e vocês já estão lá, relacionando com Leon Denis, com Allan Kardec, com Joana, onde que falam, quem que falam, com Jesus, para que fique muito claro que a gente está usando da psicologia só como uma lente para enxergar melhor o que está ali na doutrina espírita. É só uma lente. Mas vocês não precisam da psicologia e a gente não precisa fazer grupo de psicologia dentro do centro espírita. A gente precisa do olhar psicológico para entender o espiritismo, mas não precisa fazer grupo de estudo de psicologia. O centro espírita é um estudo de espiritismo, não de psicologia. Mas o espiritismo no viés que transforme as pessoas e que auxilie as pessoas a lidar com as suas dores e com os seus dramas. Então, a gente usa de algum conceito para entender melhor aquilo ali, mas não é um estudo de psicologia. Fica claro isso para vocês, assim, gente? Podemos fazer isso? Vocês topam essa ideia? Então, agora, vocês têm o texto da individuação, nós agora vamos para o inconsciente, vamos para a persona, para a sombra, e com isso a gente pega o principal apanhado dos conceitos psicológicos para entender o processo de transformação moral. Isso vai estar na base de todos os transtornos morais, mas vocês vão ver que está na base de todos os conceitos da doutrina espírita. Tá? Pode ser? Eu já mandei lá no nosso grupo um vídeo, então veja, em 2013, eu fiz um curso na Federação Espírita do Paraná, porque nós tínhamos pessoas assim como vocês,
super interessadas em estudar a abordagem de Joana, coordenando grupos de Joana nos centros espíritas, mas alguns mais perdidos do que cego em tiroteio. Aí o que eu fiz? Fiz um estudo de 1 ano, passando pelos principais conceitos psicológicos. Isso não era no centro, era na federação só para coordenadores de grupos de estudos, palestrantes, quem estava à frente do movimento, para entender os conceitos e aplicar na vida. Só que vocês têm que me perdoar por vários motivos. Primeiro, 7 anos atrás, hoje eu já tenho uma elaboração de alguns conceitos muito melhor do que tinha antes. Lá eu tô gordo, mal vestido, com um monte de questões, tá? Então vocês olham e falam, nossa, esse é um vídeo do futuro do Marlon? Não, é do passado do Marlon. Porque você olha e fala, meu Deus, ele deve ter uns 48 ali. Não, ele tinha 30, ele tinha 29, sei lá quantos que tinha naquela época. Então vocês dão o desconto da parte física e da parte intelectual, tá? Porque tem algumas coisas que eu fui elaborando melhor depois. Mas, em termos, por que eu não fiz outros daqueles vídeos agora mais vestido, melhor organizado, um visual mais juvenil e tudo mais? Porque as referências que estão lá, elas não vão mudar. Tá? Talvez a gente vá aprofundando o entendimento, mas as referências naqueles vídeos, por algum tempo eu fui olhando, são as principais referências de Joana, de Jung, elas estão lá. Então, eu achei que seria um trabalho desnecessário, porque embora fosse mudar alguns detalhes, aprofundar algumas coisas, o conteúdo é aquele. Tá? A gravação ficou péssima, o vídeo horroroso, tudo era um horror lá naquela época, mas foi uma experiência muito legal. E então mandei lá naquele outro grupo de Joana nosso. E no... Ai, meu Deus, tá gravando. Para agora, Fabrício, de gravar. Stop. Tchau, gente. Até a próxima. Sério, para de gravar que eu preciso falar. Jesus era o olhar psicológico. Pode ser? Então ficamos por aqui. Semana que vem o Fabrício já vai por lá, né? Mas semana que vem a gente já começa aqui no Zoom, no horário certinho, terminamos no horário certinho e Jesus que ajuda. Desculpa os desabafos de hoje, mas é que tem hora que eu vejo tanta presepada no centro espírita que tem vontade de dizer, vamos botar fogo, vamos começar tudo de volta. Mas não dá, né? Porque é uma construção, a gente também é produto disso, e é bom a gente lembrar de todas essas experiências para a gente ter bastante clareza do que a gente está fazendo e de como a gente está fazendo, né? Então, bom final de semana para vocês, e nós nos vemos domingo que vem para aprofundar essa ideia do inconsciente, tá? Fiquem com Deus, até breve. Pessoal, boa noite, até domingo que vem.